vai ter vídeo da live no YouTube? Vai. Inclusive você vai estar lá. Manda um alô aí no chat. Tá, vamos lá, pessoal. Eu criei um projetinho aqui, ó. React 19. Pra gente ver as mudanças juntos. Eu criei ele com Next porque assim a gente vai conseguir ver as funcionalidades ali de Server Actions e Server Components também. Se eu criasse com React puro, a gente ia ter que fazer um pouco de setup a mais ali. Deixa eu só dar uma limpada no projeto aqui. Prepara pra flashbang. Ah, não. Tá escurinho pelo menos ainda. Ah, por causa do Global CSS. Ah, eu vou deixar ele aqui. Div, class name, font sans. Como é que funciona o Server Actions, tá? Basicamente, imaginem que eu tenho um formulário, que eu tenho um input, vou botar aqui um nome nele, name, placeholder, digite seu nome. E aí, eu tenho um botão, submit, enviar, tá? E aí o que eu posso fazer agora, dentro do React, posso criar um arquivozinho chamado actions. Posso fazer uma anotação useServer aqui no topo. Crio uma função, por exemplo, register user. Vamos supor, né, que é o que eu quero fazer quando esse formulário aqui for submitado. Ele vai receber um data aqui, que é o form data. E aí eu vou dar um console log aqui em object.fromEntries data para a gente ver os dados aqui desse formulário. Aqui no action eu venho e jogo o meu register user. Então veja que agora eu não tenho mais... Eu posso, na verdade... Lembrando que tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, é opcional. E em alguns casos você não vai utilizar. Por quê? Porque, primeiro que, cara, 90% das aplicações do mercado não vão estar utilizando isso. 99%. Então isso aqui é para quem quer se manter atualizado. Mas não é um requisito para você, tipo, eu preciso saber isso, senão minha vida tá acabada. Tá? Isso aqui é algo para você ficar de olho e entender para onde que está caminhando. Mas as aplicações elas não vão ser criadas assim ainda. Tá? Mas então ao invés da gente ter um onSubmit da vida aqui agora, ó, eu posso simplesmente ter uma action. Quais são as vantagens disso? Vamos lá, vamos testar nossa aplicação. Localhost 3000. Register user is not defined. Eu não importei aqui a função. Ah, eu não estou exportando ela. Beleza. Então agora, ó, se eu vier aqui no inspecionar elemento, no console, digitar meu nome, ficou em branco aqui, mas tá. Clicar em enviar, não aparece nada no console. Por quê? Apareceu aqui, nome Diego. No meu terminal onde o Next está rodando. Porque as Server Actions, elas rodam numa camada do servidor do Next. Ou do framework que está usando o React ali por baixo dos panos. Se eu estou usando o React puro, sem framework, sem Next, sem Astro, sem... Até o Vite agora está funcionando também com o server-side também. Essa action, ela não vai poder utilizar o useServer. E aí ela vai rodar como uma função tradicional do JavaScript. Ela vai rodar no client-side, normal. Perfeito? E aí quais são as vantagens? Não muitas daí, nesse caso. Seria a mesma coisa que eu ter uma função aqui dentro do componente, function, register, use, normal. Mas, conectando, o que acontece? Se eu vier na aba Network, veja que quando eu disparo o meu formulário aqui, ó, ele faz uma requisição HTTP para minha própria página, utilizando o método post e enviando no payload o meu campo ali, ó, nome igual a Diego. E ele envia algumas outras coisas para o React saber qual que é a action que está sendo disparada, porque ele não vai pelo nome da função. Porque eu posso ter várias funções com o mesmo nome em arquivos diferentes, então ele cria um ID único para cada action, digamos assim. E aquela action não teve nenhum retorno, por isso que aqui em preview eu não tenho nada. Mas se eu estivesse colocando aqui um retorno, por exemplo, hello world, quando eu chamasse esse meu formulário, veja que agora no retorno, ele não vai retornar ali dentro da requisição, mas logo eu mostro pra vocês como é que a gente obtém esse retorno. Por causa que tem um negócio de streaming, né? Mas logo eu mostro pra vocês.
Mas a server action, pessoal, nada mais é do que isso, tá? E o que isso habilitou pra gente? Eu posso vir aqui no meu navegador, desabilitar o JavaScript, e o meu formulário vai continuar funcionando. Então, ó, Diego, clico em enviar, e veja que no meu terminal continuo tendo o nome Diego. Por quê? Porque isso aqui está rodando pelo lado do servidor. Ou seja, eu não tenho nenhum código client-side do JavaScript operando nisso aqui. E aí tem mais uma vantagem. Se você estiver utilizando o Astro, que aqui eu estou mostrando com o Next. O Next ele tem uma grande camada de JavaScript que ela é enviada, que ela está presente em todas as tuas aplicações, independente de tu ter enviado código client-side ou não. E para que é esse JavaScript? Ó, como você bem pode ver aqui, ó. Para que é esse JavaScript? Teoricamente, é para ele otimizar o carregamento das páginas. Então ele faz preloading, né, prefetching das páginas. Então todos os links que estão aparecendo na tua página, eles já são carregados anteriormente ao usuário clicar, assim, já são carregados mais rápido. Então, digamos, tem todas essas motivações. Mas, se você for utilizar um Astro da vida, que ele envia zero JavaScript para o client-side, o envio de formulário também não vai precisar de JavaScript no client-side, se você fizer desse formato. Ou seja, a sua aplicação ela vai estar rodando como uma aplicação que só tem HTML e CSS. Tradicional. E aí, como a gente tem aqui na própria documentação do React 19, a gente pode mostrar um sinal de carregamento utilizando os novos hooks do React, né? Então, olha só, eu vou pegar esse meu formulário aqui, vou criar uma pastinha Components, criar aqui o Register Form. Vou passar minhas actions aqui para dentro. Vou importar aqui o register user, né, de novo. E aqui agora eu só vou botar o meu componente. Ou seja, tudo vai continuar funcionando igual, só passei para dentro de outro componente. E agora, usando os hooks do React, para usar os hooks, claro, meu componente ele vai ter que ser um componente client-side. Né? Então eu venho aqui, ó, use client, no meu formulário. O que quer dizer um componente client-side? Quando eu boto use client, isso é uma das coisas que as pessoas acabam tendo uma concepção errada. A partir do momento que eu boto use client dentro de um componente, não quer dizer que este componente ele vai ser renderizado no cliente. Não é isso. O que na verdade isso quer dizer? O use client, o meu componente ele continua sendo renderizado pelo servidor. Tanto que olha só, meu formulário está aqui, ó. Eu venho, desabilito o JavaScript, meu formulário continua ali. Ou seja, aquele componente ele não tá sendo renderizado pelo cliente. O que muda é a hidratação. O que é a hidratação? É basicamente, eu posso agora neste componente, todo o JavaScript que esse componente aqui precisar para funcionar, ele vai ser enviado para o front-end. O que antes não era. Era mantido só no back-end, digamos assim, só no servidor do Next. Ou de qualquer outro framework que faça o mesmo processo, porque hoje em dia não é só mais o Next, né? Mas agora, usando o useClient, eu posso começar a usar os hooks aqui dentro. Então, por exemplo, eu posso usar o useActionState para eu monitorar uma action, uma server action, né? Então eu passo aqui para o useActionState, eu passo a minha register user e passo para ela um estado inicial, que eu vou passar aqui como nulo no primeiro momento, tá? E aí essa minha função aqui ela precisa devolver, passar uma string vazia, na verdade. E aí ela me devolve aqui algumas coisas. Primeiro delas é o retorno, o resultado da ação. Segunda, a função que eu tenho que chamar para disparar essa action. Então essa aqui é a função que eu coloco aqui dentro do action. E o terceiro é um spending, para, por exemplo, eu desabilitar o meu botão enquanto essa ação está sendo enviada. Ou mostrar, por exemplo, um texto diferente. Então enquanto está pending, eu mostro carregando, senão eu mostro enviar. E agora essa função register user, ela também precisa ter uma assinatura um pouquinho diferente. Ao invés de ela simplesmente receber o data, ela vai receber um primeiro parâmetro, que eu vou deixar o nome, ele como underline mesmo. Underline é meio que um pattern que a gente tem no JavaScript, então a gente nomeia como underline ou underline alguma coisa, um parâmetro o qual a gente não quer utilizar dentro da função, né? Veja que eu não estou usando isso aqui dentro da minha função em nenhum momento. Se eu nomeasse isso aqui como qualquer outra coisa, veja que ele reclama que eu declarei a variável, mas eu nunca li. Mas a partir do momento que eu boto o underline na frente, ele já não faz mais ele não reclama mais disso, né? Isso é meio que um padrão até. Por isso que eu nomeei ela como underline, né? E aí o underline aqui, depois eu explico o que ele é, mas muda um pouquinho a assinatura aqui, né? E o resto da função vai continuar funcionando normalmente. E agora, esse result aqui, ó, eu vou mostrar ele aqui embaixo. O que vai ser esse result aqui dentro, né? É o retorno da minha server action. Então, por exemplo, esse hello world.
Tá? Então, olha só. Agora, eu venho aqui, ó. Diego, dou um enviar. E ele mostrou Hello World ali do lado. Que é o retorno que eu dei da minha server action. Né? Então, como isso aqui foi muito rápido, não deu pra gente perceber muito, né? Então eu vou jogar aqui dentro um await new promise. Fazer ele demorar 3 segundos aqui, ó. Só pra gente ver o resultado. Então, ó, Diego, enviar, ó, carregando. E depois de 3 segundos, Hello World. E qual que é o mais legal disso? É que isso continua funcionando com o JavaScript desabilitado. É claro que não vai funcionar a questão de mudar a interface, né? Mostrar aqui o carregando, porque isso é uma coisa que acontece só no client-side. Mas o código, digamos assim, ele continua funcionando. Ó. Então eu clico em enviar. E depois de um tempo ele mostra Hello World. E aí, como eu estava falando antes, uma das grandes vantagens da gente ter a questão das Server Actions é que tudo que a gente colocar na minha action, ou seja, nessa camada de servidor, não é enviado para o meu cliente. Então, se eu quero fazer uma validação do nome, por exemplo, eu posso vir aqui, instalar um Zod da vida. Ai, eu estava usando npm, pera. npm install Zod. E aí eu posso fazer uma validação aqui, ó. Então, const register user schema. Posso até criar isso aqui fora. E aí eu falo, olha, que eu espero receber lá do meu formulário o campo de nome. Ele tem que ser uma string e tem que ter no mínimo 6 caracteres, por exemplo. E aí, se não tiver 6 caracteres, eu vou botar nome muito curto. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, const register user schema.parse e passo o meu object.from entries. Pra gente começar a lidar com isso aqui um pouquinho melhor, ao invés de usar o parse aqui, eu vou usar o safe parse. Por quê? O safe parse, diferente do parse, ele não dá um erro quando falha a validação. Ele só retorna que não deu sucesso. Então eu pego o resultado e faço o seguinte, olha, se o resultado aqui não for um resultado de sucesso, eu vou retornar uma mensagem de erro. Qual que vai ser essa mensagem de erro? É a mensagem de erro aqui do campo nome. Né? Então eu posso pegar, se não me engano, result.error.flatten.fieldErrors, né? E aí eu tenho o campo nome 0. Tá tentando lembrar a API do Zod para eu acessar o erro de um campo específico, né? Porque aqui o certo era eu retornar todos os erros que aconteceram, mas como eu tenho um campo só, eu tô retornando só a mensagem de erro daquele campo, né? Aí se deu tudo certo, eu vou retornar hello e o nome do usuário que eu botei. Então, result.data nome e eu vou botar o nome aqui dentro. Então agora, ó, eu venho aqui, ó, caramba, npm run dev. Ó, preencho aqui, por exemplo, de, o que seria um nome pequeno demais, né, que tem que ter no mínimo 6 caracteres. Clico em enviar, ó, nome muito curto. Tá vendo? E agora eu vou botar Diego, que também é muito curto, porque tem que ter 6 caracteres. Então, Diego com mais alguns Os no final. Clico em enviar. Carregando. Hello, Diego.